E aí, André? Bom, Marquinho. Tudo bem, meu amigo? Rapaz, Tem faz tempo, hein? bastante, né, cara? Você vê? Tranquilão aí? Tranquilão de quarentena aqui, Isolado, né, cara? querendo sair. Nossa, nem me fala. Você não tá saindo pra nada, nada, nada. Ai, ai, eu preciso de algum motivo aqui. Alguém me dê algum motivo. Ai, ai. Enquanto o pessoal está entrando, deixa eu fazer a introdução aqui que eu sempre faço. André é um amigo, pastor batista lá em Vinhedo, Ibaviva, igrejona. De vez em quando chega boas notícias da igreja aí. Ele já foi pastor da Batista do Morumbi, depois ele Foi. cansou de São Paulo, fez certo, foi um pouco para, não sei se é interior, mas é um pouquinho, é o começo ali. É região metropolitana de Campinas, né? Então, mas é interior, não deixa de ser interior. O pessoal de São Paulo seria o equivalente a Alphaville São Paulo, Vinhedo é o Alphaville de Campinas, os Por aí, né? condomínios, Por as aí, por coisas. aí. E a gente está fazendo a live todo dia às 11 horas da manhã. Eu convido algum pastor ou missionário, missionária, amigos, e a gente vai sempre bate um papo para discernir o momento que a gente vive, para dar dicas e coisas sobre livros, série, qualquer coisa que a gente nosso convidado está assistindo, ou fazendo EAD, e também para a gente depois ouvir uma palavra de Deus e uma oração no final. André, obrigado, viu, querido? Obrigado você, Marquinhos. Obrigado Eu você. sei que os pastores estão trabalhando mais do que antes, cara, pelo menos para cá, a maioria. Mudou a dinâmica, né, cara? Então a gente teve que repensar um pouquinho as nossas ações aí, né? Porque quebrou nossa perna, que o que a gente fazia já não faz mais, né? Então, É, na e forma, né? esse repensar que eu vou querer conversar com você, porque a sua igreja eu considero uma igreja modelo. Uhum. E assim, a gente vê muito ativa, muito viva, por isso que é Iba Viva. E a gente vê uma equipe pastoral muito boa, muito engajada, muito piedosa. Mas eu queria, antes da gente entrar nisso, que você falasse um pouco do André antes do coronavírus. O que você estava fazendo esse último ano? Qual era a sua paixão? O que você estava investindo antes de tudo ser puxado o freio de mão e mudar? Eu continuo na dinâmica da igreja, né? Quer dizer, eu sou pastor por essência, mas que não tem como mudar isso. Então, a dinâmica da igreja, ela nos consome bastante e diariamente, né? Então, é uma igreja que, pela graça de Deus, vem saudável, ela estava crescendo bastante, então, nos exigia ainda mais a atenção, o desempenho lá como pastor e uma série de outras coisas. Eu estou com 51 anos, eu também estou pensando na minha próxima fase, né? Então, quando você fala de EAD é alguma coisa que eu já estou, de certa forma, acostumado, né? Eu fiz uma graduação em marketing, agora estou fazendo uma pós em gestão de pessoas. Então, porque eu penso na minha próxima fase, eu gostaria de trabalhar no desenvolvimento de líderes, não sei se pela Ibaviva ou não, mas não sei daqui quanto tempo também. Mas aí eu já vinha trabalhando e venho trabalhando nessa formação. Então, de uma certa forma, eu continuava na minha dinâmica de igreja como pastor, uma dinâmica bem puxada, e também no meu preparo e desenvolvimento para essa outra fase aí da vida, né? Em E, geral, e como é que foi quando você soube do corona, assim? Você, no começo, foi cético, igual a grande maioria? Você já tinha ouvido falar coisas assim, ficou com medo? E como é que foi a primeira... Quando vocês decidiram falar, não, cara, a gente vai ter que parar de ter o culto público, né? E repensar algumas coisas. Como é que foi esse momento? eu não acho que, se você já pensava nisso, não acho que eu pensava nisso. Na verdade, nunca pensei na possibilidade da gente ser impedido de ser igreja no formato que a gente estava. Eu acho que a gente está passando por uma reforma, de fato. A reforma de forma, né? Quer dizer, nós temos que ser igreja numa forma diferente.
quando começou a chegar a história, chegou muito rápido, né? Não deu nem tempo para a gente absorver a pancada assim, de forma pensada. Eu lembro que eu li uma matéria da Ultimato, que 5 médicos e também líderes de igreja, se eu não me engano, alguns eram pastores do movimento presbiteriano, falava de que a gente deveria continuar e estabelecia aquelas regras primárias, né? Um distanciamento, não abraçar, passar álcool gel e uma série de outras coisas. Então, eu acredito que na sexta-feira do dia 15, dia 15 foi domingo, né? Acho que 13, 14, a gente mandou um informe para a igreja dizendo, olha, se você tem mais de 65 anos, a gente recomenda que você não venha. Se você está gripado, com tosse, seja lá, a gente também recomenda que você não venha. Um distanciamento social, a gente ia afastar um pouco mais as cadeiras e aí a gente mandou um informe para a igreja, mas logo depois veio o parecer do Dória, o prefeito de Campinas, ele suspendeu o culto, e então a gente resolveu acatar essas orientações todas, não só porque eram orientações, mas a gente também achou sábio, a gente começou a entender o tamanho da coisa. Então, dia 15 de março, a gente já não teve mais programação presencial, né? No domingo do dia 15, foi engraçado, porque a gente comunicou na véspera que não haveria. Então, fomos só os pastores para a igreja e a gente ficou sentado no portão, assim, na escada na frente da igreja ali. Se alguém chegava, a gente, olha, não vamos ter celebração hoje, vai ter online daqui a pouco. Então, e aí a gente comunicou. Uma das nossas preocupações, e tem sido as preocupações até agora, é a gente manter a mesma dinâmica que existia antes. Então, se tinham celebrações domingo, 9, 11 e 7 da noite, a gente continua com as mesmas, não deixa online, não deixa armazenado, né? Mas assim, às 9 entra e sai do ar, às 11 entra e sai do ar, e às 7 da noite entra e aí fica no ar direto para quem quiser acompanhar. No sábado à noite tinha programação de jovens, continua com a live da programação dos jovens. As programações de domingo dos adolescentes, a mesma coisa, das crianças, a mesma coisa. Então, tem uma live para as crianças, tem uma para os adolescentes, tem para nós, os adultos. Na quarta-feira, a gente tem o Celebrando, né, que a gente manteve o próprio encontro, né, da quarta-feira. Os grupos pequenos a gente incentivou, e aí as ferramentas como o Zoom e o da Hangouts, assim, mantendo tudo isso. Eu tenho um grupo de quinta-feira da terceira idade. Marquinhos, é muito engraçado. Eu gosto muito do grupo, que aí a gente participa, eu participo com eles via Zoom. Então, cara, mas eles gostam também, entendeu? E estão dominando. Tem uns que a neta precisa conectar primeiro, aí eles entram de fonezinho, assim, bonitinhos, cara, sabe? E compartilha, participa da leitura. Então, tá, de uma certa forma, o que nós fizemos foi mudar a forma, mas a essência continuou da igreja, né? Quer dizer, a gente tem, por exemplo, ceia no último domingo de cada mês. O conceito de ceia para a gente é que ceia, ela não é um anexo ao culto. Ela é um culto de ceia, é um momento à parte. Então, a gente tem celebração às 7 da noite, a gente faz às 6 da noite a ceia. Porque a gente entende Sempre fizeram isso? nós fizemos isso na mesma condição. Então, tem uma Agora, mensagem pastoral. só entender, como é que vocês fazem de manhã, por exemplo? São 3 cultos iguais, pelo que eu entendi, antes, São né? 3 cultos E iguais. vocês começavam um pouco antes a ceia, sempre? Não, o culto da ceia é um horário, 6 da tarde. Então, quem quer participar da ceia, vem às 6 da tarde, não importa o horário, se você vem de manhã ou à noite. A celebração é às 6 da tarde. Então, é uma celebração lotada como as outras, entendeu? Cheia, tem o mesmo número que as outras. É legal, cara, porque foi uma experiência diferente para nós. Nós nunca tínhamos participado da ceia online. E eu sou extremamente a favor, cara. Eu não tenho dificuldades nenhuma na forma, desde que a essência seja Bíblica. mantida, né? Quer dizer,
E a gente manteve a essência, foi uma palavra pastoral, uma leitura em cima do texto de Coríntios, e aí a gente dá o espaço para todo mundo orar e refletir em cima de si mesmo e em cima do corpo, né? Quer dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e também depois examine o corpo, né? Avalia o próprio corpo, e aí participa da ceia, e aí o pessoal tirando print da tela, foto dos elementos ali, né? Quer dizer, foi bem bacana, Marquinhos. A gente tem pensado, num momento de crise, a gente tem que repensar a forma, mas a essência a gente tem que continuar, né? Quer dizer, e a comunhão, nesse momento de crise, é uma comunhão virtual, onde há ligações e uma série de outras coisas. Aumentou muito a demanda, cara. Muito. A demanda pastoral aumentou demais. Toda crise gera crise. Então, a crise externa gerou uma crise interna, na família, na pessoa. Ligação de madrugada, de gente chorando, ligação durante o dia, de gente preocupada, aflita, o isolamento mexendo muito com a cabeça, né? Com as emoções, com a espiritualidade da pessoa, onde está Deus nessa história toda. Então, por dia, eu tenho atendido muito mais do que eu atendia antes. E o incentivo nosso pastoral foi exatamente esse. Falei, cara, agora está na hora de não é mandar o WhatsApp somente, mas é ligar, orar, aconselhar, ler a Bíblia juntos. E então, nós, os pastores da Bíblia, a gente tem corrido muito atrás de atender as pessoas dessa forma, assim. Tem sido uma experiência bacana para nós também, Marquinhos, pastores. Bem bacana. É isso que eu ia perguntar. Um negocinho antes que eu achei bacana. Primeira vez que eu vejo essa forma de ceia no momento, assim, ó. Se o cara for de manhã, volta à tarde que a gente vai ter uma ceia e vai todo mundo. Achei super interessante, porque o que, na verdade, a gente quer é fugir do rito, né? Ficar só um rito rápido. Então, lá na nossa comunidade, a gente faz a ceia, não faz todo mês, a gente separa em cada 2 meses, só que a gente prega e faz todo o culto em volta da ceia também. Mas é interessante do jeito que você fez também, porque você dá a possibilidade de ser uma igreja, está um só momento, né? Também vai, não é o culto da noite, o culto da manhã. E porque ceia é um negócio sério, né, cara? A orientação, a essência da ceia é séria, não tanto a forma. Por isso que eu sou muito mais preocupado a essência do que necessariamente a forma. Se a gente não faz isso direito, Paulo ainda alerta dizendo, por isso que no meio de vocês tem tantos doentes e alguns até já dormem. Quer dizer, então ceia não pode ser aquele anexozinho de celebração no final, vamos fazer, correndo. Passou do tempo, vamos fazer rapidinho aqui. Não, cara, ela é séria, ela é séria. A essência da ceia, ela é séria. Então, isso. A forma, eu acho que a gente pode fazer virtual nos lares, e se você tem alguma coisa que quando está examinando a si mesmo, vê que no corpo você tem dificuldade, você vai ter que tratar, seja virtualmente, mas você vai ter que tratar, cara. Então, a ceia para nós é coisa bem séria mesmo. Né? Mas é isso mesmo. Aí a pergunta porque assim, tá todo mundo entrando, uma parte maior entrando em crise nessa quarentena, ficando doido com os filhos, quem tem filho pequeno, a quem não conseguiu se acostumar. Os mais velhos ainda estão aprendendo demais mexer nas tecnologias. Minha esposa trabalha em banco, está aprendendo a fazer home office. Eu também estou aprendendo. Assim, eu sou um cara mais preparado para trabalhar de casa, que eu tenho até um mini estúdio, mas mesmo assim. E aí, e aí as pessoas às vezes esquecem que o pastor também está de quarentena e está em crise também. Como é que você tem cuidado ou tratado dos pastores? Assim, você tem uma equipe pastoral grande e líderes, né? Nós somos 7 pastores, né? Cara, eu acho o seguinte, a nossa equipe pastoral ela é muito amiga mesmo. Assim, eu sou pastoreado por eles e eles me pastoreiam e a gente se pastoreia. O pastoreio é muito mútuo ali, né? Então, por exemplo, a gente manteve a dinâmica da semana. Toda terça-feira a gente tem uma reunião pastoral. A gente continua tendo. E a primeira reunião pastoral que a gente teve em período de crise, cara, foi muito, muito interessante.
muito coração, a gente chorou, olhamos a Bíblia, conversamos, partilhamos. Agora, eu acredito que a gente tem entrado mais nos eixos, na dinâmica da própria crise, né? Então, mas mesmo assim a gente se fala bastante, a gente fala muito durante o dia e, olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente tem gravado na igreja. Eu não tenho um escritório nem em casa. Eu moro num apartamento onde o meu escritório é na sala de jantar aqui, né? Onde eu tô vendo a cristaleira aí da live. Aqui é casa de... Né? Então, essa dinâmica eu mudei com a Dani, né, minha esposa. Tive que bagunçar a sala de jantar aqui dela, né? Porque eu moro a 5 minutos da igreja, então meu escritório é lá, eu prefiro, meus livros estão lá, tá tudo lá, né? Meu apoio todo está lá. Então, para mim é mais fácil ir para lá, eu gosto de ir para lá. E então a gente teve que mudar essa dinâmica, nós pastores, e a gente tem uma dinâmica de estar junto, a gente passa juntos o dia inteiro lá na igreja. Então, o home office é engraçado, aí você liga para o bebê chega no colo, o outro o cachorro late, aqui em casa a Dani manda na gente mesmo. Então, a dinâmica mudou pra caramba, né? Mas continuamos existindo. O que você acha que vai mudar no mundo? Assim, talvez é uma pergunta ou do profeta André ou do sociólogo André. Uma percepção, você fala assim, cara, isso aqui... que eu acho que é quase unânime com todos que eu tenho conversado. Eu já fiz mais de 20 lives aqui com pastores amigos e todos concordam que não vamos voltar ao que era antes. Algumas coisas vão mudar definitiva. A gente está vivendo uma crise que a gente só viveu nas guerras mundiais ali e a gente nem era vivo. Então, assim, o que você acha que vai mudar ou que deveria mudar ou que você tem medo que vá mudar da sociedade? Depois a gente fala de igreja. Tá. Eu acho que às vezes eu me vejo um pouco cético às mudanças por causa do coração humano. Eu acho que essa é uma crise que está afetando muito a essência do ser humano em alguns aspectos. Por exemplo, o individualismo, o egoísmo, o consumismo, entendeu? O imediatismo. Então, é uma crise que bate financeiramente. Espera aí, cara. A Bíblia já nos ensina sobre a gestão financeira. Se a tua crise entrou financeiramente agora, é porque talvez alguns princípios bíblicos você ainda não tenha entendido. Então, você está se tornando um consumista tão grande que não tem nem reserva para enfrentar uma crise. Isso, biblicamente falando, é impossível, é inviável. Então, mas nós somos consumistas, né? Nós vivemos, e inclusive somos consumistas da igreja. Se a igreja não oferta o que eu quero agora, eu mudo de igreja e vou para outra que tá melhorando. Então, eu acho que alguns princípios que o homem deveria avaliar no seu próprio coração, de conduta, de valores, deveriam ser avaliados. Entretanto, eu sou um pouco cético em relação a tudo isso. Agora, é uma crise muito forte, muito violenta, sem precedentes. Afeta a saúde, afeta a economia, afeta o emprego, né? Quer dizer, acho que algumas coisas estão chegando e talvez se fortaleçam ainda mais. Por exemplo, a questão do home office, eu acho que vai vincular um pouco mais. Se vincular o home office, vai vincular um pouco as mudanças até geográficas, né? O cara vai repensar se vale a pena morar nos grandes centros, né? Você está em Vinhedo, por exemplo, é uma cidade pequena, com 70 mil habitantes. A gente não teve uma morte até agora. Entendeu? Em quanto tempo você está em São Paulo, se você sair agora? Daqui para São Paulo, eu estou em menos de 1 hora, né? Em 50 minutos eu estou em São Paulo. Se você não precisar fazer isso todo dia, uma vez por semana, 2, você já começa a pensar, dá para morar em Vinhedo. Dá. Não, cara, Vinhedo, ela tem mudado. Eu tô aqui há 18 anos, né? Da época que eu cheguei para cá, ela mudou bastante. Quando eu cheguei para aqui, as casas eram gigantescas, os caras tinham sauna, piscina, dentro da própria casa. Era a 4ª cidade em arrecadação de PVA do Brasil. Então, quer dizer, do estado de São Paulo. Ela era uma cidade rica, mas mudou muito. Hoje as casas são menores, o distrito industrial cresceu,
é uma região do estado de São Paulo que vai crescer bastante nos próximos anos, porque o calado de Porto de Santos é baixo, estão mudando para São Sebastião, então a Dom Pedro se torna uma das principais vias de escoamento. O Rodoanel, o aeroporto de Indaiatuba, quer dizer, tem uma série de infraestrutura na região que está migrando. Por exemplo, hoje nós estamos já abraçando uma área, né? um filão da economia, onde você tem empresas que estão se tornando o maior data center da América Latina. Então, a Google, a Amazon, a Apple já estão vindo tudo para a região, de Vinhedo, inclusive. Então, a cidade está em transformação, ela vai crescer bastante, a região vai crescer bastante. Então, eu acredito que uma migração de São Paulo para cá, ou para a região daqui, ela vai acontecer. Porque aí você começa a ter saúde melhor. A educação em Vinhedo ela é muito boa. Educação, você começa a ofertar coisas que a cidade grande hoje já tá falhando em oferta. Hoje eu moro em Alphaville, né, Barueri, e eu vejo que foi isso que aconteceu há 10 anos atrás aqui, que as empresas vieram, tudo vieram. Hoje é um caos aqui, quase igual São Paulo. E dobra a população durante o dia, né, um dia normal, sem coronavírus, dobra a população e depois sai. Pelo jeito é isso que está chegando na região aí, né? Agora, o que você acha como a gente pode ser igreja nesse tempo de isolamento físico? Tá. Deixa eu falar uma coisa que eu venho pensando assim. Eu tenho pensado muito no tamanho de igreja. Particularmente falando, igreja muito grande, eu não estou ficando muito favorável. Agora, peraí. Quantos frequentadores tem num domingo nos 3 cultos ao todo da Ibaviva? A gente tem mais de 1.000 pessoas, né? Somos 1.600 membros, né? Então é proporcional isso aí, né? Mas o que eu penso é que, primeiro, como pastor, a gente perde um pouco a função pastoral e a gente se torna muito gestor. Isso para mim, tem me afetado na minha essência, né? A segunda coisa é que eu acho que essa dinâmica de igreja grande já existe um movimento contrário. Por quê? Eu acho que até as próprias redes sociais, elas explicam um pouco, né? Começaram as redes sociais a surgir, então o importante era você ter um grande grupo de amigos, quantos seguidores você tem, e uma série de outras coisas assim, e parece que isso era algo importante para a pessoa. Então eu vejo, por exemplo, a geração dos meus filhos, eles têm um perfil que é para grande a massa, mas eles têm perfis pessoais que são dos amigos, eles gastam mais tempo nesse perfil pessoal porque esse movimento de ter muitos, você acaba não tendo nada. Então, na igreja, a mesma coisa. Você tendo muitos, você acaba não tendo nada. Então, a gente tem, de qualquer jeito, fortalecer os pequenos grupos. Essa é a realidade. A nossa igreja ela é formada, ela é alicerçada em pequenos grupos. Caleb, que é teu amigo aí, né, que preferiu trabalhar com a gente do que com você, ele sempre me falou isso, assim, deixou muito claro. Disse, olha, a minha escolha é você, porque não você, pisa no calo. Eu tenho o botelho. Por que você está pisando no calo, não, mano? Eu não estou pisando no calo, eu estou falando a verdade, né? E a verdade que ele me disse é pela beleza, né? Eu prefiro muito mais você, que é muito mais bonito que o Marquinhos. Então eu falei, concordo. Aí eu faria a mesma escolha, né? Eu aceito. Mas o Caleb, ele é muito forte nessa área dos pequenos grupos e ele tem segurado. E a gente tem fortalecido com estudos, o preparo do próprio pequeno grupo, qual é a função do pequeno grupo. Continua sendo um grande desafio para nós, que eu acho que é para a maior parte das igrejas, a formação de líderes. E aí entra o Israel Mazakorati com toda a formação de líderes. Então, a gente tem se preocupado em ser igreja. A gente começa a ter, por exemplo, a necessidade de dividir a igreja dentro da própria cidade, né? A gente tem um movimento de implantar uma nova... a gente não chama de Baviva, né? A verdade, Marquinhos, eu preciso abrir o meu coração. Igreja Batista Água Viva. Eu não gosto desse nome. Quando eu cheguei, já estava aí, né? Eu preferi Igreja Batista de Vinhedo, alguma coisa assim. Ou então... Eu pus na chamada Igreja Batista de Vinhedo. Eu estou pondo assim,
a denominação e a cidade, só isso. Eu gosto. Eu gosto mais. Igreja Batista Água Viva. Mas você pensa em multi-sites? Assim, esse é um problema. Agora, já que você está abrindo seu coração, eu vou abrir o meu. Esse é o problema da Comunidade da Vila. A Comunidade da Vila cresceu nesses 2 anos demais. Uhum. E eu também, assim, eu tenho pastores lá que eles repensam demais a mega igrejas. E uma das coisas, a gente cresceu evangelizando, mas a gente cresceu também de gente decepcionada com mega igreja em São Paulo e vai para nossa. Uhum. Eu ainda, todo membro tem meu WhatsApp, essas coisas assim de eu igreja, tenho também isso. Igreja pequena, a gente vai conversando. Às vezes algum membro quer discutir um post meu mais polêmico, eu falei, você não é seguidor meu, você é ovelha. Você não vem comentar aqui na minha rede social, você me manda o WhatsApp. Então, assim... E lembra que como ovelha e eu sendo seu pastor, se preciso for, eu quebro a sua perna. Então, exatamente. Isso eu conto depois no WhatsApp. No inbox, né? No inbox, né? Mas assim, e aí, cara, mas o problema, cara, é que a gente está numa curva igual o corona. A gente entrou numa curva que se Deus não tirar a mão, ou se a gente não fizer algum erro grande, tá assim, o ano passado foram 100 pessoas que entraram e estão congregando com a gente. Só que é 100 pessoas de uma igreja que era 300, agora é 400 e pouco. E aí isso quer dizer que se for... É 33% que a gente está crescendo ao ano. Então a gente não sabe, cara. Eu fico assim, ligando para quem faz multi-site, ligando. Tem um presbítero meu que propôs, olha, antes do corona, ele é visionário, rodízio, assim, rodízio de mensagem. Assim, uma vez por mês você não vai vir na igreja, você vai ficar com o seu pequeno grupo em casa e assistir online, com um pequeno grupo, né, que nem o célula, ou sei lá o que a igreja chama, mas aí lá na sua casa juntos, vocês vão assistir o culto online, depois vão fazer um churrasco, uma comida, mas uma vez por semana você não vai vir para cá e a gente consegue ficar aqui. Eu não sei. E o que você tem pensado para um futuro do Maíba Viva para ser menor quando a gente voltar e mais acolher, mais sem perder a essência, né? Mas continuar com a comunhão? Eu quero assim, entender que a dinâmica de igreja vai mudar mesmo quando voltar. Eu acredito que algumas coisas vão fortalecer, mas não é pelo coronavírus que eu tenho repensado. Eu tenho repensado no tamanho de igreja por causa da eficiência dela. Eu sou uma igreja batista, eu venho do Morumbi, a igreja ela é gerida por um conselho geral. O conselho geral é formado por um grupo de presbíteros e um grupo de diretores. O grupo de presbíteros, eles trabalham mais na questão espiritual, na visão, da onde vai. Qual que é o problema de vocês? Eu conversei com o Ed René, vocês ficam puxando o nosso presbitério. Cara, viva não, a diferença entre nós e vocês são tão livres, por que um presbitério? Mas porque o presbitério, na nossa igreja, ele trabalha na visão da igreja, para onde a igreja vai. A diretoria, ela dá sustentação para aquilo, né? Quer dizer, uma depende da outra, né? Um vai olhar brincando, mas é muito Agora, por outro lado, o nosso presbitério é independente, né? Ele não tem ninguém acima. Aqui quem manda somos nós, Marquinhos. Isso aqui é a verdade. Eu difere de você aí, porque aqui eu não quero replicar. Na verdade, o que a gente tem pensado, e o presbitério, voltando aqui para o assunto, o presbitério ele tem trabalhado muito no conceito de repensar a igreja. Isso já vinha muito. Qual é o tamanho da igreja? Qual é o tamanho? A gente já tem uma região aqui de Vinhedo que a gente entende que deveria ter uma igreja saudável, porque a gente tem gente dali. Então, a gente já começou de um pequeno grupo ali, se tornando e fortalecendo, colocando um líder que a gente entende que pode ser preparado por nós como um pastor daquela igreja local, e a gente vai trabalhando nisso. A gente tem, por exemplo, muita gente de Jundiaí aqui. Então, Jundiaí, a gente começa a olhar e falar, ó, talvez seja um lugar onde a gente tenha que abraçar ali e entender que ali vai ser feito também, formada uma igreja. Então, a gente não tem a preocupação de ser centralizadora e crescer demais ali, né? Eu apoio
gosto de apoiar jovens pastores, né, na formação de líderes ou na própria início de carreira deles de pastoral. Então, a gente fez isso com o Thiago Matos, que tem a igreja lá em Dayatuba. A gente está fazendo com o Lucas Ribeiro, em Itu. O próprio Juan, que você conhece, lá em Eu Belo conheço todos, Horizonte. cara. Você tem dedo podre, nenhum aí presta para valer. É brincadeira. São todos gente boa. São todos bons líderes. E você valoriza uma formação interna, né? Assim, você pega o cara bem cru. Aliás, isso é um testemunho que eu tenho que dar para... Assim, a gente admira muito lá na Flam vocês, porque você é um cara que pega o cara cru e desenvolve. De certa forma, você fez isso com o Fabinho ou não? Lá, que agora é... O Fabinho, quando eu era pastor lá no Morumbi, ele era o líder de jovens. Então, era o cara com quem eu trabalhava. Sem dúvida nenhuma, a gente começou juntos lá, né? Quer dizer, até recentemente eu fui falar no Morumbi, o Clauber, que está lá, sentou do meu lado, e disse, cara, da sua época aqui, Deus soprou uma safra legal lá, né? Então, tem o Fabinho, tem o Fernando, que é da igreja do Sidney, gosto Fernando Barcelos, tem o próprio René e da Sara lá na Itália. Cara, René e Sara é precioso demais. Esses caras são muito bons, né? O Júnior Delarina na Irlanda, o Patrick aqui na nossa igreja, o Renan na nossa igreja. Quer dizer, a gente tem... Deus soprou uma safra bem legal, cara. Eu faço parte de uma safra boa, que eu gosto muito que Deus fez no nosso meio, assim. E é interessante, a gente está discutindo, mas é interessante que já era uma mega... Aliás, na década de 90, a Batismo Morumbi era a igreja, né? A maior e a mais influente. E mesmo assim, deu para trabalhar a igreja e liderança lá dentro. Então, assim, a gente, quando critica mega igrejas, a gente está dizendo que não dá para ser uma igreja, mas é que tem outros efeitos colaterais complicados, difíceis de lidar, que a gente sonha. O próprio Ed René fala que o sonho dele é ter 30 pequenas igrejas IBAB do que o que ele tem hoje. Então, é mais difícil. Só que, às vezes, é quase impossível, né? As pessoas são muito ligadas... As pessoas são muito ligadas, André, no pregador, no cara... Uma vez o Ricardo Agreste, ele falou o seguinte, ele usou aquela cena do Jurassic Park, que o cientista ele abre o ovo e ele fala assim, esse dinossauro me viu e por ele ter me visto, ele me considera a mãe dele. E agora ele nunca mais vai me atacar. Era um negócio assim da cena. E às vezes, como a gente ajudou na gestão do Nascer de Novo, a gente foi o comunicador, tem gente que fala assim, não, pastor, eu quero ouvir você. Não adianta você me mandar para pertinho da minha casa, eu prefiro dirigir 30 minutos e ouvir você. É uma coisa assim, né? É interessante, as pessoas se apegam ao líder. Sabe uma coisa que eu penso, Marquinhos? Na verdade, eu não acho que o cara só se apega ao líder, né? Há sempre uma triangulação para se chegar em Deus. Então, você pega, por exemplo, a Igreja Católica, ela oferta muito a triangulação pelos santos, ou principalmente por Maria. Aqui no interior a gente percebe muito isso, né? Então, para você ter toda a sua relação com Deus, você faz uma triangulação. Você sai daqui, vai para Maria, e Maria é a tua intercessora, né? Você pega os espíritas, você precisa dos espíritos para isso. O movimento evangélico, ele tem uma curtida nesse sentido de também triangular a sua chegada em Deus pelos pastores. O problema é que tem muitos pastores que gostam disso. A gente está vendo aí os caras se autodenominando apóstolos, arcanjos e uma série de outras coisas, como você não pode dar um passo sem a minha bênção. Então, eu acho que também existe a necessidade dos pastores fazer o caminho inverso. Cara, nós somos como vocês. Nós temos as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. E você tem que aprender a chegar em Deus por intermédio de Jesus Cristo. A sua relação com Jesus Cristo é ser cristão de fato, né? Porque nós temos uma função. Eu não sou melhor do que isso. Eu não canso de falar na igreja. Eu não sou melhor do que os outros ou do que qualquer outra pessoa dentro da igreja. André, vem cá orar pela meu negócio. Por que eu preciso orar pelo seu negócio? Porque eu preciso que abençoe. Porque eu, André, preciso orar pelo seu negócio para que o seu negócio seja abençoado. Quer dizer, cara, pega o teu pequeno grupo que está muito mais envolvido com vocês do que eu mesmo. Quer dizer,
e vai orar com eles. Então, essa triangulação a gente precisa lutar contra, cara. Eu acho que a gente tende a fortalecer esse valor aí. Seguindo esse caminho, você chegou já... Porque desculpa citar várias vezes, mas o meu papo foi essa semana com o Ed, né? E ele seguindo esse caminho, na igreja dele, na presbiteriana, eu já não tenho essa liberdade toda, mas queria perguntar se vocês já estão fazendo isso. A pessoa que levou o outro testemunhou, a gente tem aquele velho ditado, quem gera ovelha é ovelha, não é pastor. Uhum. E aí o Ed fala que é a pessoa que vai e batiza, né? Uhum. Na minha igreja, como eu não tenho essa liberdade, a gente se submete a um conselho maior na teologia, não é porque eu tenho consciência do que a gente faz. A gente chama a pessoa que levou e ela está lá presente. Uhum. Mas como é que vocês fazem o batismo nesse caso assim nós pastores somos alguém que temos um dom, mas somos iguais. Então, por que eu vou ministrar o batismo? Eu não sei se eu não sei se eu tô pisando em ovos aí, mas não, a nossa igreja durante muito tempo foi assim, entrava como chama, a pessoa que conduziu para dentro da água e ali fazia essa apresentação, fazia o batismo. Os pastores estavam perto, mas eles faziam. Mudou um pouco a questão da dinâmica, se eu não me engano, teve a ver com a quantidade de pessoas que estavam entrando e batismos com muita gente. Então, acabava se tornando um negócio muito longo, muito extenso e demorado pra caramba. Um clube de piscinas. Sabe como a gente como é que acontece o batismo aqui na Ibaviva? A gente não tem batistério dentro da própria Ibaviva. E a gente celebra um dia da igreja. Então, é um dia que a igreja inteira vai para um lugar, a gente aluga um lugar, e lá tem o batismo. Então, e aí a gente passa, nesses dias não tem celebração, a celebração é lá no espaço e não tem horário, é o dia inteiro. Então, o pessoal vai, junta panela, uma série de outras coisas. Então, estava virando um movimento muito, às vezes, bagunçado, de gente entrando, uma série de outras coisas. Então, a gente optou por organizar um pouquinho mais. Mas a gente não tinha dificuldade com isso, não, cara. E a gente entende que cada um é responsável daquele que produz, né? Quer dizer, o pai é você, não sou eu, né? Ai, que legal. Isso é muito legal, cara. Eu acho... a gente aqui tem uma vantagem. Um copo d'água eu batizo 10 pessoas, enquanto você aí só bebe e mata a sede. Que a gente se fundamenta na Bíblia, né, Marquinhos? Nessa hora. A gente não tem a água, a gente tem a Bíblia. A Bíblia que a gente utiliza. O pessoal vai achar que é sério, que segue aqui. E você vai falar, é sério, né? Eu não tenho expressão, assim, nas redes sociais. Não me preocupa. Ai. Como diz o Augusto Nicodemos, se eu batizar, se a pessoa mergulhar até aqui, vale até a cintura? Não. Aí ele fala, você já ouviu essa dele ou não? Se a pessoa mergulhar até o ombro, vale? Para um batista, né? O cara fala, não. Se a pessoa mergulhar até aqui a boca, vale? Não. E até aqui, até a cabeça, vale. Então, a gente já vai direto aonde vale. Sabe que é uma coisa que eu acho interessante, mano? A gente é muito pegado na forma, né, cara? Cara. Esquece a essência. E é isso que o corona vai bater muito forte nas religiões e na gente, cara. A forma... não que a forma não... Lógico que a forma... eu tenho falado isso na minha igreja. É importante você se tornar membro, porque as pessoas hoje frequentar. Já tô aqui, pastor. Não, cara. Tem coisas que a gente só conversa para quando vai entrar para valer. E é importante o batismo, importante a ceia. Tem um formato que a gente... Eu acredito que a gente... Eu sou um cara que cresci interdenominacionalmente, né? Eu cresci nos Jovens da Verdade, eu cresci num lugar onde tinha assembleiano, batista e presbiteriano vivendo plenamente o amor de Jesus. Mas, assim, eu acredito que a gente tem que valorizar as nossas formas, mas se colocar acima da essência é o erro que aconteceu entre os judeus e entre os romanos. Todo mundo quando errou assim. Então, a gente valoriza muito a forma, ao invés de discutir a essência que eu acredito que é um pouco que a gente está conversando aqui.
Eu queria abrir os comentários e eu vou pedir para... A gente já está aterrissando esse navio, foi muito bom o bate-papo. Eu vou dar 2 recadinhos antes de eu pedir uma palavra de Deus aí. Qual o versículo que está no teu coração? Ou algo que você tem lido e ouvido de Deus, e depois uma oração. Eu queria só falar que esse papo nosso vai ficar por 24 horas no Instagram. Ainda é novo tudo isso, então as pessoas não sei, as pessoas perguntam, perdi. Eu falei, perdeu não, tá lá. É só você clicar e ouvir. E depois eu baixo e eu subo no YouTube. Então, na verdade, esse papo aqui vai ficar para sempre. Uhum. Enquanto houver o YouTube, enquanto o meteoro não estragar tudo, a gente vai ter esse bate-papo lá. E aí, outra coisa que eu falo é, se você gostou, dá um print assim da tela, posta no seu stories e indica aí para a turma da região aí sua poder assistir com a gente também. E por último, me ajuda eu sempre ponho uma frase do convidado. E eu tenho algumas coisas aqui, mas se você tem uma frase que o André falou que marcou você, me manda no direct, que vai ser a frase que eu vou usar, tá bom, gente? André, o que Deus tem falado aí ultimamente com você? A gente sempre tem assim, o pregador é assim, o pastor, fica com algum versículo por um tempo, fica ruminando. Queria que você trouxesse uma palavra para quem está em casa, quem está meio desesperado ou quem está em dúvida para o momento que a gente está vivendo. Não é um versículo, mas é um trecho na Bíblia, quando Jesus acalma a tempestade e depois ele desce, né, atraca o barco. Quando pisa na terra, vem aquele endemoniado Geraseno para diante dele, né? Aquela experiência no barco é interessante. Ele entra no barco e vai para a margem. No trânsito da viagem, vem um vento forte, as águas começam a entrar dentro mas ele estava dormindo. E os discípulos ficaram desesperados naquela hora e começaram a acordar. Jesus falou, Jesus, nós vamos morrer, dá um jeito nessa história toda aí, né? E Jesus levanta, ele acalma a tempestade, mas ele vira para os discípulos e dá um escracho nos discípulos, né? Falou, pô, vocês não têm fé? E aí os discípulos ficam todos impressionados com aquilo, né? Eles vão para o outro lado da margem, o barco ancora. Assim, o texto de Lucas diz que assim que Jesus pisa em terra, vem um endemoniado e os demônios começam a conversar com Jesus. E Jesus tira os demônios, manda para os porcos, né? Porco só serve para isso, mas que nós dois que torcemos para aquele time, nós entendemos que porco só serve para o diabo entrar mesmo, né? Então, Jesus manda a legião para aqueles porcos e eles salvam. E Jesus em nenhum momento nessa situação... E eles estão só lá em Gadara, não vai para o mundo. Não se preocupa, não. Sabe o que é engraçado? Que esses caras, os porcos, a legião sai, entra nos porcos, os porcos lá se suicidam, né? Mas em Jesus, em nenhum momento, ele dá uma bronca como ele deu na primeira situação. Na primeira situação, ele repreende os discípulos, porque eles não tinham fé. Na segunda situação, Jesus é muito presente. Na segunda situação, Jesus estava preocupado em acalmar uma tempestade também, que estava interna, dentro daquele sujeito, né? Quer dizer, o cara era amarrado, acorrentado, e ele quebrava também a angústia da vida dele, né? Então, o que eu tenho trabalhado com a nossa igreja é dizendo o seguinte, escuta, as crises externas, as tempestades, a água entrando dentro do barco, as intempéries da vida, a gente só precisa de fé para enfrentá-las. Mas as tempestades internas da angústia, do medo, da insegurança, da opressão, a gente precisa de Jesus Cristo para resolver o nosso interior. Então, o que eu tenho entendido é que ele não perde nenhuma das nossas dores, né? Então, quando a gente começa a falar dessa circunstância, e o meu grande medo, Marquinhos, é que a gente está vivendo uma crise sem precedente e o pessoal está perdendo a oportunidade de ter as suas crises internas tratadas por Deus e fica olhando as crises externas, e as crises externas, Deus está dizendo, você só precisa de fé para enfrentar. Agora, deixa eu tratar o que está aí dentro, deixa eu corrigir, deixa eu
deixa eu tirar, deixa eu limpar, deixa eu purificar, deixa eu excluir da sua vida todos esses negócios, né? Quer dizer, poxa vida, o que é que Deus está trabalhando na nossa vida? Se Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, significa que a gente está numa crise, que Deus está querendo trabalhar algo interno da gente, né? E aí você coloca de casa, você está convivendo com filho pequeno, com filho grande, com as demandas econômicas, sociais, profissionais, que você está vivendo uma loucura. Então, volto a dizer que a gente tem que aprender a deixar Deus ser Deus mesmo e trabalhar na nossa vida. Essa crise está aí, vai passar. A questão é que se ela passar, que eu tenha aproveitado o que Deus quer trabalhar dentro da crise aqui dentro, né? Quer dizer, que eu não perca isso, que eu me torne gente grande, de fato, madura, a imagem e semelhança, que Tiago diz que a aprovação da fé traz maturidade, né? Então, que seja e que sirva para crescermos nessa história toda, né? Quer dizer, provação é provação de fé é para a crise interna ser sossegada, né? Poxa, nós somos cristãos, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, quer dizer, vamos em frente, a gente tem muito para ensinar o povo em crise. O cristão não foge do caos, pelo contrário, quando Paulo deixa Tito em Creta, diz a razão por te colocar aí, é para que você resolva a confusão que está aí, cara. Então a gente não foge do caos. Está na hora da gente pedir a sabedoria de Daniel, a sabedoria de Neemias, a sabedoria de José, que no meio de uma crise se tornaram pessoas brilhantes, se revelaram, né? Quer dizer, não vem de um ministro, de um presidente ou de um governador a solução. Eu acho que o cristão precisa se levantar aí com coisas inteligentes que nós temos a capacidade de produzir, né? Então, vamos em frente, vamos em frente. Deus está trabalhando interno da gente, né? Os nossos medos, os nossos receios, o nosso caráter, onde o externo vai passar, cara. Vai passar, o externo vai passar. Amém, acredito nisso. Vamos ter que encarar mesmo. Já fico muito feliz de ouvir essa palavra e que isso chegue no coração dos que estão nos acompanhando. Você ora pela gente, André? Claro. Jesus, muito obrigado, Deus, pela oportunidade de sentar aqui com o Marquinhos, de a gente bater um papo. Minha oração continua sendo a mesma, que a gente não perca essa crise. O Senhor não desperdiça uma dor da gente, isso é fato. Então, que nessa crise a gente seja trabalhado, transformado, que a gente te conheça mais intimamente, que a gente entenda o teu coração, que a gente adquira do teu caráter, que a gente seja moldado à tua imagem e semelhança, que a gente brilhe a tua luz no meio de uma geração pervertida e corrompida. Então, que o Senhor venha sobre nós, nos dando sabedoria para sermos diferentes no meio de uma crise tão sem precedentes. Então, a minha oração é: abençoa o povo de Deus, Pai, de forma sobrenatural. Vem com teu Espírito, de fato, sobre nós. Essa é a minha oração. Abençoa o Marquinho, o ministério dele, a família dele. Protege a família dele, a esposa, as crianças também. Deus, cuida dele de forma integral. Eu sou grato pelo que ele está fazendo com a gente, com pastores, nos alimentando, nos inspirando e, ao mesmo tempo, dando a oportunidade de a gente repensar com ele outros movimentos ou outras direções. Por isso, abençoa o Marquinhos de forma integral. Essa é a minha oração e é em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém e amém. 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 Amigão, valeu. Um abraço aí para a equipe, menos para o Caleb. Tá bom. E é isso aí. Cara, você pegou um flamenguista, né, mano? Aí você tem que agora jogar o Corinthians ali, né, cara? Porque então, o cara... A gente tem que torcer para o Paulistão acabar, cara. Que pelo menos isso a gente desfrute nessa pandemia, né? Que senão, cara, tamo nada. É verdade. Não tem como ter mais Paulistão. Acabou. Não existiu esse Paulistão. Fim Paulistão, hashtag, né? O último campeão é o Corinthians. Vai ser tetra ano que vem, vai ser tetra. Abraço, amigão, valeu. Abraço, cara. Deus abençoe sua vida aí, viu? Você e a sua casa, mano. Abraço. Tchau, cara.